Imagine a cena. Uma batalha feroz. Espadas colidindo, cavalos relinchando e sangue sendo derramado no campo de guerra. No meio desse caos, um jovem guerreiro é capturado por seus inimigos. Ele está sozinho, cercado, e à beira da morte, seu destino parece selado. Esse não era um guerreiro qualquer. Esse era Temujin, que mais tarde se tornaria Genghis Khan, o homem que conquistaria quase metade do mundo. Mas antes de ser o imortal conquistador, ele estava prestes a ser apagado da história. Sim, você ouviu direito. Antes de se tornar o maior imperador da história, Genghis Khan quase morreu em sua primeira grande batalha. Mas como ele sobreviveu a essa derrota humilhante, como alguém que estava prestes a ser esquecido, conseguiu transformar uma derrota esmagadora em uma das maiores vitórias da história. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir uma história de sobrevivência, superação e, acima de tudo, de um homem que se recusou a ser derrotado. Mas para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar no tempo, mais precisamente, para a juventude de Temujin, o homem que viria a ser conhecido como Genghis Khan. Um tempo antes da Grande Batalha, quando ele era apenas um jovem, ainda desconhecido e sem poder. Temujin não nasceu como um líder, mas como um menino perdido no deserto. Filho de um líder tribal, ele foi forçado a enfrentar um mundo implacável logo após o assassinato de seu pai, o líder de seu clã. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por um rival. Sem a proteção de um líder forte, Temujin e sua família foram rejeitados e deixados à mercê das tribos inimigas. O garoto, que antes vivia em relativa conforto, agora lutava pela própria sobrevivência. De repente, a criança que havia conhecido o calor do fogo das fogueiras tribais agora se via perdido nas gélidas planícies mongóis, com o vento cortante como um lembrete de sua fragilidade. Mas o maior golpe de todos veio não das forças externas. Foi de dentro de sua própria casa, de seus próprios aliados, e foi essa traição que mudaria tudo. Pois mesmo em sua queda, Temujin começou a entender algo profundo e doloroso. A lealdade é um bem raro, algo que, mais tarde, ele usaria como uma das armas mais poderosas para construir o império que viria a dominar o mundo. Temujin não nasceu como um líder, mas como um menino perdido no deserto. Filho de um líder tribal, ele foi forçado a enfrentar um mundo implacável logo após o assassinato de seu pai, o líder de seu clã. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por um rival. Sem a proteção de um líder forte, Temujin e sua família foram rejeitados e deixados à mercê das tribos inimigas. O garoto, que antes vivia em relativa conforto, agora lutava pela própria sobrevivência. De repente, a criança que havia conhecido o calor do fogo das fogueiras tribais agora se via perdido nas gélidas planícies mongóis, com o vento cortante como um lembrete de sua fragilidade. Mas o maior golpe de todos veio não das forças externas. Foi de dentro de sua própria casa, de seus próprios aliados, e foi essa traição que mudaria tudo. Pois mesmo em sua queda, Temujin começou a entender algo profundo e doloroso. A lealdade é um bem raro, algo que, mais tarde, ele usaria como uma das armas mais poderosas para construir o império que viria a dominar o mundo. Com o passar dos anos, Temujin não foi apenas um sobrevivente, mas também um líder. Ele ganhou respeito, uniu algumas tribos e, com a ajuda de sua inteligência e coragem, foi ficando cada vez mais forte. Mas, como tudo na vida de Temujin, a paz durou pouco. Seus maiores rivais, os Taityud, estavam à espreita. Em uma tentativa de fortalecer sua posição, Temujin formou uma aliança com outros clãs, mas mais uma vez, a traição seria sua companheira. Quando ele mais confiava em seus aliados, foi traído. Durante uma emboscada, foi capturado, amarrado e levado como prisioneiro. Temujin, aquele líder que estava crescendo a cada dia, agora se encontrava de joelhos. Como um homem de honra poderia sobreviver a tal humilhação? O que aconteceu com Temujin depois de ser capturado? Ele estava derrotado. Mas a verdade é que, para um homem como ele,
A derrota não era uma opção. A captura de Temujin não foi o fim de sua história. Pelo contrário, foi o momento que, paradoxalmente, o fez começar sua verdadeira jornada. Enquanto ele se encontrava preso, suas tribos estavam em um estado de desordem, e seus próprios irmãos, enfraquecidos pela falta de liderança forte, começaram a ceder ao poder de inimigos. A União Mongol estava desmoronando, e Temujin, agora prisioneiro, observava tudo de longe, impotente. A traição não vinha mais de fora, mas de dentro de sua própria casa, de dentro de seu próprio sangue. Seus irmãos estavam se rendendo aos inimigos e a lealdade parecia estar desaparecendo. Mas Temujin sabia que esse caos era seu maior teste. Ele não permitiria que o império que ainda estava nascendo fosse destruído por disputas internas. Com o destino de seu povo em jogo, Temujin tomou uma decisão. Ele sabia que precisava escapar, que precisava agir. E foi aí que, como em um verdadeiro conto de superação, ele se libertou das correntes que o aprisionavam. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. Com uma astúcia impressionante, Temujin conseguiu escapar de suas correntes. Mas o que aconteceria a seguir seria ainda mais surpreendente. Em vez de simplesmente buscar vingança, ele tomou uma decisão estratégica. Precisava unir novamente os mongóis. Com o seu povo fragmentado, ele sabia que não poderia conquistar nada sozinho. Ele começou a fazer alianças com outros clãs. Com sua habilidade em convencer e formar laços, Temujin lentamente reconquistou a confiança de vários líderes tribais. Seu exército cresceu e sua ambição também. Agora, mais forte do que nunca, ele se preparava para voltar ao campo de batalha. Mas essa não seria uma batalha qualquer. Temujin estava se tornando mais do que apenas um líder tribal. Ele estava se tornando uma lenda. Mas para confirmar sua ascensão, ele precisava derrotar seus inimigos de uma vez por todas. O grande momento chegou. Temujin, agora um líder imbatível, estava pronto para enfrentar os Taichiud, os mesmos inimigos que o haviam capturado e humilhado. A batalha seria decisiva. Seu exército, embora menor, estava determinado a derrotar o inimigo. Mas Temujin tinha uma vantagem que seus inimigos não esperavam: sua genialidade estratégica. Com táticas inovadoras, Temujin fez o impossível. Ele enganou seus inimigos, distraindo-os com manobras que deixaram os Taichiud confusos e desorientados. Quando a batalha atingiu seu auge, os Taichiud estavam perdendo terreno, e Temujin, com sua força inabalável, assumiu o controle da guerra. Após a batalha, o que restou não foi apenas a vitória, mas o nascimento de um novo império. Temujin havia provado de forma esmagadora que ele era o líder destinado a unir os mongóis sob um único estandarte. Com a vitória contra os Taichiud, Temujin se tornou mais do que um líder. Ele agora era Genghis Khan, o grande Khan, o senhor de uma nação unificada. Mas isso era apenas o começo. O Império Mongol não se contentaria com pequenas vitórias. A visão de Genghis Khan era muito maior. Ele não olhava apenas para as vastas estepes da Mongólia. Seu olhar estava fixo nas terras além das montanhas, além dos desertos, além de tudo o que ele já conhecia. Ele queria mais. Genghis Khan sabia que, para garantir seu legado, ele teria que expandir seu domínio. E foi assim que nasceu o maior império que o mundo já viu. Mas essa história, essa jornada de conquista, ainda estava apenas começando. Genghis Khan havia enfrentado adversidades, superado trações e vencido batalhas impossíveis. E o melhor ainda estava por vir. De Temujin a Genghis Khan, sua história é uma lição de resiliência e estratégia. Ele mostrou ao mundo que a verdadeira força não está apenas em vencer batalhas, mas em nunca desistir. Não importa o quão difícil seja o caminho. E você, o que pensa sobre a incrível jornada de Genghis Khan? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se para mais histórias como essa.